Quer ler alguma página, Jorge? Não, tem aqui o Chico. Vamos aguardar a Elisa. Se ela vir, tudo bem. Se não vir, né? Jorge, vai ler? Vou ler, está aqui, já abri a Tá, página, tá. pode ser? Tá. Pode ser, claro que pode, por que não? Muitos espíritos, é o item 52 do livro O Evangelho de Chico Xavier, por Ricardo Baccelli. Muitos espíritos têm reencarnado em nosso meio apenas com o propósito de fazer confusão. Eu não sei como é que conseguem galgar altos postos na doutrina, embora sejam dirigentes de centros, entrava o avanço do movimento. Em minha vida de médio, tenho me deparado com muitos companheiros assim. A gente nunca sabe com que intenção eles se aproximam. Emmanuel me ensinou a identificá-los pelo brilhar dos olhos. Muitos deles, a vida inteira, estiveram à minha volta, espreitando os meus menores movimentos. Pois não, Roberto. Então vamos lá fechar nossos olhos. Irmos o mais alto que pudermos, se tivermos condições. E dizer ao nosso querido Mestre Jesus da nossa alegria, da nossa satisfação, está por poder nos reunir para o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua permissão. Gostaria de pedir pela nossa irmã Elisa, pelo problema que vem passando, das dores. Eu, como tal, posso realmente dizer o que são dores nos ossos. Eu te peço, Jesus querido, particularmente eu te peço, olhe pela nossa irmã Elisa. Procure de alguma forma, Senhor, amainar um pouco essas dores, para que ela possa ter a sua vida, com certa dificuldade que já tem, da piora mais ainda. Na noite de hoje, Senhor, estaremos estudando o Livro dos Espíritos, cujas orientações serão transmitidas pelo nosso irmão Afrânio. Vamos aproveitar essas orientações, que ele seja iluminado para passar essas orientações a nós. Saibamos aproveitar esse estudo da noite de hoje, fazer uma introspecção, guardando dentro de nós e transmitindo a todos aqueles que desejarem conhecer a tua doutrina, Senhor, te conhecer melhor. Ampara, protege e ajude os nossos irmãos contaminados por todos os tipos de doença, tal qual nós estamos também contaminados, Senhor. Aí, todos nós encarnados e desencarnados, doentes que somos, necessitamos muito da tua ajuda, do teu acompanhamento. Amplie nossas mentes, para que possamos realmente armazenar o que foi estudado na noite de hoje. E fica conosco, Senhor, nos abençoando a todos nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Voltamos a te pedir, Senhor, saúde, luz, paz. Muito obrigado. Bom, graças a Deus. Eu acredito que a Elisa não venha, né? Já são 7h34, né? A gatinha também teve problema. Ela e o Nelson ia levar a gatinha no médico e tal. Não sei se ela terá condições de vir hoje. Bom, Consuelo, boa noite. Boa noite, Consuelo. A nossa pergunta é... Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos e estamos na pergunta 494. Tá? Exatamente. Você colocou 2 páginas. Você vai ler agora, vai ler depois? Depois, é na 495, que eu achei que a 494 não é muito longa, que a 494 e a 495 é uma sequência. Né? Eu botei 2 páginas. Não, der para hoje, fica para semana que vem. Se der uma página para hoje, outra para semana que vem, né?
Vamos então, estudando a moda da casa. Quando puder começar. Pode começar, né? Acho que todo mundo já está com o livro na mão. Pergunta 494, Livro dos Espíritos. Então, hoje nós estudaremos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, primeiro livro da nossa doutrina. Nós estamos na pergunta 494 da Intervenção dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 9. Pergunta 494. O espírito protetor fica totalmente preso à criatura confiada à sua guarda? É uma boa pergunta, né? Ou seja, quando ele se oferece a voluntário, ou é pedido a ele para que fique junto àquele espírito reencarnante, né? Que a gente sabe que o negócio começa lá em cima, né? E a pergunta que o Kardec pergunta aqui, ele fica fatalmente. Ou seja, tem que ir a encarnação toda. Tá? É o que o Kardec está colocando aqui. A pergunta é essa. É inevitável, tem que realmente, né, ficar lá. E o que é que a gente fez? Né? Nós pensamos em causos que a gente conhece na doutrina espírita e vai entender bem isso aí. Né? O primeiro causo, né, que eu me lembrei, me ajude aí quem estiver com a memória melhor, foi o do Divaldo. O Divaldo, quando nasceu, até uma certa idade, se não me engano, tinha um índiozinho com ele, certo? Tá? Depois veio um outro espírito chamado Manuel. E quando chegou uma determinada idade do Divaldo, que eu não me lembro qual é, eu vi isso na palestra dele, aí sim aparece a Joana de Ângeles. Ele até conta isso de uma forma engraçada, porque o Manuel chega para ele, olha, Divaldo, eu estou contigo até hoje, mas agora vai vir alguém que realmente vai te seguir no teu trabalho, na tua missão. Ela vai ser a responsável por você mesmo. E o Divaldo, né, ele conta que quando a Joana chegou, apareceu, conversou com ele, voltou, e no terceiro dia ele, não, curioso, qual é o seu nome, dona? Ela, um espírito, não tem necessidade não, vamos trabalhar. Aí ele começa a chorar, amiga, meu Deus, será que serei o único médium que não tem direito a ter um espírito com nome, a mentora com nome? Eu ouvi, não cortando muito, eu ouvi essa historinha em Teixeira de Freitas, contada por ele mesmo. Uma visita que ele fez ao extremo sul da Bahia. E a Joana, né, tá bom, então me chame pelo nome da última reencarnação minha, que foi Joana Angélica, Joana de Ângeles, né? E ela teve uma reencarnação um pouquinho antes no México, uma grande poetisa, se procurar lá no livro, da Joana também de Angélica. Daí lembramos do que ela é a Joana de Cusa, de acordo com o livro Boa Nova, né? Do Humberto de Campos. Exatamente. Né? E pelo que a gente entende, o Nilson, esse que estava junto com o Divaldo, que foi o filho da Joana de Cusa na época de Jesus, né? Onde ela foi levada ao circo com o filho. Né? Então a gente está vendo aí, né? Nesse caso do Divaldo aí, e isso é que a gente sabe. Né? Ele foi acompanhado por 3 espíritos, né? Protetores. Né? A gente vai vendo. Agora, o mais interessante é o caso do Chico, que eu achei muito interessante. Eu pensei que eu tivesse esse livro, eu pensei, mas não tem. Chico de Francisco, nome do livro, Chico de Francisco. É Adelino da Silveira. Eu tenho outro livro do Adelino da Silveira referente ao Chico, mas não tá, esse caos não está lá. Se a gente for olhar o Chico também, é parecido. Pelo que a gente sabe, até uma certa idade, era a própria mãe dele que o acompanhava. Né? Aparecia lá no fundo, quando ele foi adotado por aquela senhora que espetava ele, né? E ela aparecia para ele ter paciência. Ele estava com fome às vezes, ela ensinava ele a comer frutos, né? Eu acho que era jatobá, que tinha lá os... Aí foi auxiliando ele. Depois eu não sei como é que ficou. Eu sei que quando o Chico tinha, acho que 19 anos, né, 1929, aparece o Emmanuel, onde tem aquela famosa aparição que ele estava na beira de um lago, né?
E o Emmanuel aparece vestido de senador, né, com aquela túnica, e faz aquela famosa pergunta, né? Você está disposto a trabalhar comigo? O Chico fala, estou. Mas lembre-se que nós temos, né, 3 detalhes para trabalharmos juntos, e não podemos fugir disso aí. E todo mundo conhece essa história, né? E o Chico pergunta, qual é a terceira, né? Disciplina. O segundo, disciplina. Primeiro, disciplina. Tá? Bom, a gente já viu aí, mãe, o Emmanuel. Só que nesse livro do Adelino da Silveira, ele conta um caso muito interessante. E que em determinado, lá tem um ano, tem tudo, é que eu não estou com o livro na mão, não pude tirar os detalhes da história, né? Se eu tivesse com o livro na mão, eu tinha colocado aí para a gente ler, que é muito interessante. No livro vem até a página O Substituto de Emmanuel. Procurei na internet para, né, salvar, não consegui. Não consegui. No Emmanuel, em determinada época, não, foi na Segunda Guerra Mundial. Agora, o ano certo eu não sei. 40, 41, 42, não sei. Ele recebeu do Estevão, tá? Nós estamos lendo, Paulo e Estevão, um pedido. Né? O Estevão pediu a ele que fosse ajudar alguns amigos, né, reencarnados na Grécia. Lembremos que o Estevão é grego, né, de Corinto, né? E o grupo espiritual dele deve ter muita gente lá ainda, né? Olha a Elisa aí. Bem-vinda, dona Elisa. Está melhor, Elisa? Não. Agora. Oi? Não, ainda estou mole, drogue, tem condições de fazer uma leitura razoável. O Roberto disse que vai ler para mim. E hoje não dá. Beleza. Mas vou acompanhando o estudo, tá? Estou com raciocínio lento. Vamos ver o que dá. Mas vai dar certo. Você vai melhorar enquanto estiver aqui com a gente. Os bons espíritos vão te dar um passe aí. Né? Tu vai se sentir mais fortificada. Ok. Nós estamos na pergunta 494, tá? Então, o Emmanuel foi o Estevão, né? Pediu o Emmanuel para ir lá ajudar esse grupo. Esse grupo devia ter alguma missão, nem que não fosse muito importante, mas para eles, esse grupo era importante. E os alemães estavam massacrando a Grécia, né? Aí o Estevão chega para o Chico e fala, olha, durante mais ou menos 2 anos, eu não vou me afastar de você. Quer dizer, deve ser uma coisa muito importante mesmo que o Estevão pediu, né? Vou me afastar de você, mas, detalhe, não te deixarei sozinho. Deixarei aqui um espírito contigo durante esses 2 anos que se chama Natanael. Tá? E o Natanael ficou lá durante 2 anos. Na época, só se foi comentado que o Natanael era, assim como nós temos no livro, né, nos mostra o Ismael como, assim, digamos, o mentor do Brasil, né? Lá no Maria Vaz, nós tínhamos a dona Maria Vaz como mentora, né? Em cada centro tem o seu mentor. Diz que as também federações, com certeza, também têm os seus mentores, protetores, né? O Natanael era da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E também, ao deixar a federação para ficar com o Chico, deve também ter colocado outro protetor durante esses 2 anos. E depois, né, o pessoal pesquisando, desconfia-se que o Natanael era o Natanael mesmo lá, apóstolo de Jesus. E o Natanael se apresenta com 2 nomes no Evangelho, né? Ora ele é Natanael, ora ele é Bartolomeu. Tem até uma página linda do Bartolomeu no Boa Nova, né? Eu não me lembro bem, mas é depois de... Está aqui no Boa Nova, só para me lembrar agora, olha aqui. Quem quiser ler depois, a página do Bartolomeu é muito bonita. É o... Agora eu me enrolei, gente. Eu não sei se é o 9. Eu me enrolei mesmo. Eu não marquei, eu li hoje à tarde e não marquei. Quer dizer, é isso aí que faz. A gente confiar na memória é difícil, né?
Mas tem uma página, tá, é a 8, Bom Ânimo, tá? Bom Ânimo, o apóstolo Bartolomeu. Então, essa página é muito bonita. Tem um ensinamento fora de série, tá, da vida, do dia a dia do Bartolomeu que passa para a gente. É que Jesus... Segundo a Igreja Católica, São Bartolomeu passou por um suplício violentíssimo. É o quê? Segundo a Igreja Católica, São Bartolomeu passou por um sacrifício terrível. Ele foi cortado, o seu corpo foi cortado em tiras. A pele dele, a carne dele foi cortada em tiras. Eu li a história dele. O único que não morreu... Lido Boa Nova, né? Ele ia o que a Igreja Católica fala. O único que não morreu assim de, né, morte matada, feia, né, foi o João, né? O João, graças a Deus, conseguiu, porque era um espírito mais, poucos débitos, mais puro, né? O João já era um espírito bem mais elevado que os outros. Apesar que na época que Jesus esteve aí, ele era garoto, né? Era um garoto. O pessoal até brinca, né? Que ele foi o único que foi junto a Maria na cruz, ver Jesus, né? Porque era um menino, não entendia nada do que estava passando, não entendia mais que a gente, né? Foi corajoso. Mas ele não era filho de Maria, não, né? João não tem nada a ver, não. João é irmão de Tiago, tá? É filho dos Zebedeu, Salomé e Zebedeu, né? Aí tem até a passagem que a Salomé pede para Jesus, né? Que coloca os dois direita e esquerda de Jesus. Tem essa passagem no Evangelho. Jesus fala: estão dispostos a beber o meu cálice? Que realmente a gente pensa, Jesus é um espírito evoluído, está fora de todas essas nossas, né? Mas na realidade ele está preocupado com todos nós, né? Tem uma preocupação imensa com todos nós, porque o que é o bom pastor, né? É o melhor para a sua ovelha. O problema é que a pergunta é a seguinte: nós vamos falar sobre nós um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre nós. Bom, alguém quer comentar? Então, nós vimos aqui, só para terminar, que essa questão do espírito protetor, ele não fica totalmente ligado a nós, não. Até nós, vê no caso do Divaldo, vê a missionária, no caso do Chico, vê o Emmanuel, tudo com missões. A nós mesmos. Nós podemos, de repente, crescer bem nessa encarnação. Não há nada demais nisso, né? Mudar nossas ideias, né? Abandonar o que nós fomos antes e crescer. E, de repente, o nosso espírito protetor pode não nos acompanhar. Já vi outro que, o cara está crescendo, vamos botar um cara com mais, né, vigor em cima dele, mais capacidade para ele ir embora. Então, a espiritualidade, né, ela vai vendo o que é melhor para nós. Não pode se prender. Esse aqui nasceu com esse fulano de tal aqui como protetor, tem que morrer junto, não. Às vezes o protetor tem outras missões, né, arruma outra missão na caminhada dele, mas uma coisa nós podemos ter certeza, sempre terá um junto a nós. Essa é a nossa certeza. E isso que é o bom para a gente, né, que é o legal disso aí. A pergunta é essa: fica fatalmente preso? Não. Né? Pode ser que em 90% dos casos fique, mas não todos os casos. Quer dizer, por isso que a resposta vai começar aqui com a palavra frequentemente. Frequentemente. Não está um sim. Tá? A espiritualidade está nos vendo, está nos seguindo. De acordo com nossas necessidades, vai colocando o que nós precisamos, sempre pensando. Porque a ideia da espiritualidade, de Deus, de Jesus, é essa aí, é sempre pensando no nosso bem-estar e no nosso crescimento. Quem não pensa nisso, infelizmente, somos nós. Tá? O elo fraco dessa corrente aí, geralmente, somos nós. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre a pergunta? Eu gostaria. Até como enriquecimento até, né? Uhum. Porque a gente tem essas entidades, no comum, no geral, eu pensava assim, né? Ele é o anjo da guarda dele.
Mas hoje a gente vê nas tarefas médias, ele é aquele responsável na guarda da tarefa específica que ele tinha. Então, ele, quando foi ser substituído, né, pelo Natanael, faz parte do mesmo grupo, com o mesmo conhecimento, por causa da simpatia. É isso aí. E isso aí é extensivo, porque faça a ideia, você vê quem é o guardião desse povo aí. Faça a ideia. A gente nem imagina a grandiosidade dessa, né? E isso é muita gente. E falando, porque o que já foi discutido em estudos anteriores, né? Que o que está aqui, quando se fala dos espíritos puros, né? Eles são os responsáveis por pessoal que está para baixo. Aí, como é dividido isso, não me pergunta que eu não sei. Não me pergunta que eu não sei. Eu sei que, né? Por que que eu fiquei bem assim antenado quanto a isso? Foi o caso de Segismundo, que eu li, mas não tinha entendido. Aí eu vi lá no CF falar, ouvi em outros lugares falar. Você aí falou a ficha dele, o André. Eu não sei o caso dele, mas a ficha dele está lá por cima. Não é do Segismundo? Que vem tudo em código. E código ele sabe ler, porque esses são os encarregados, como no caso o Alexandre ali, o Alves e outros, né, instrutores, são os encarregados imediatos, faz parte da falange. Foi isso o que eu entendi. É, isso mesmo. É só até uma coisa que você falou aí sobre essa substituição, né? Nós temos que lembrar que essa missão do Chico era mediúnica. E o que é mais bonito nisso aí, o Emmanuel sai, mas o Chico também na sua, né? O Natanael não teve problemas, né? Para continuar o trabalho de Emmanuel. Isso que é o legal. Vamos agora também falar do Chico, né? Saiu um grande mestre, entrou outro e o Chico tudo bem. Né? Isso que é legal, né? Ele teve as vibrações dele, né, casaram também com do outro espírito, né? Isso que é uma coisa muito legal mesmo, né? Finalizando, na Revista Espírita, fevereiro de 1859, que trata das questões da afinidade e da sintonia e da afinidade fluídica, né? Essa entidade tem tem afinidade fluídica com ele. É isso que eu queria me dizer. Porque a simpatia, quando os espíritos falam em simpatia, está ligado à afinidade, está ligado à afinidade fluídica, aos gostos, não é? Porque o Chico gostava de ler, as entidades também gostam. O Chico tinha esse trabalho, que era da escrita. Ele já trazia do passado. Olha o que está estudando lá, ou se já estudou no mundo maior. O médico lá que queria ter vários médiuns, queria passar a informação, mas como ela não era simpática a ele, mas na área do conhecimento ele tinha dificuldade para acessar e passar a informação que ele desejaria. A próxima pergunta isso aí, viu? A É? próxima. Não, você está falando, mas é a próxima pergunta, isso aí. Né? É uma questão que nós vamos abordar, essa aí. Né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? O Miramês, ele diz o seguinte no início da fala dele: assim como os homens de projeção na vida pública ou empresarial assumem variados cargos de responsabilidade quando chamados e, em muitos casos, os deixam para assumirem outros quando acham conveniente. Mais abaixo ele diz: ninguém, nem no céu, nem na terra, fica órfão das bênçãos do Criador. E encerra da seguinte maneira: todos os espíritos protetores, quando se afastam do seu tutelado por motivo justo, mesmo que o outro assuma seu cargo, de vez em quando o amor faz com que ele volte para saber como vai o seu ex-protegido, deixando no seu coração a luminosidade para que a luz algum dia
se instale na consciência de quem caminha na Terra em busca do céu. Então, e ele diz mais ainda, que ele não é estático no universo, tudo muda. No entanto, o amor é o mesmo, somente recebemos o que mais precisamos no nosso crescer. E em sonho, nós somos comunicados, né, através dos sonhos, somos comunicados dessa mudança de anjo da guarda. Vai um, vem outro, toma conta. Nós não ficamos ao léu sem saber o que está acontecendo. Nós, né, desligado do corpo, o espírito recebe essa orientação através dos sonhos, segundo Miramês. Só isso. Falou. Como fosse uma sala, um curso. A gente entra na sala de aula, primeiro ano, é um professor. Segundo ano, aquele professor já não tem que ser um professor com mais, já vai o segundo ano. Já outro professor, e assim vai, sucessivamente, né? E é a mesma coisa, nós estamos aqui em crescimento, procurando evoluir. Logicamente, quando um espírito chega a um determinado degrau, às vezes o seu protetor, né, abre até mão para outro mais capacitado, até essa questão do amor também, né, que ele vai largar nem nada, não, nem a espiritualidade, não tem a espiritualidade, não tem esse negócio nosso do milindre, né? Quando lá chega, você vai para quê agora? Deixa isso aqui, eu vou assumir aqui que eu... Não há o milindre. Há a compreensão, é uma coisa que nós temos que aprender com a espiritualidade. É a questão aí também da disciplina, né? Respeitar a hierarquia, né? E nós não temos, infelizmente, temos ainda uma dificuldade com isso. Bom, então, voltando à pergunta 4. Consuelo, Dona Luz, Elisa, querem falar alguma coisa? Está tudo bem? Tá tudo bem. Está falando homens? Você está virando clube do Bolinha? Vamos lá, seu Alberto. Pergunta 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões. Quer dizer que esses espíritos são missionários, eles têm que estar à disposição do Criador para determinada missão junto a determinadas pessoas. Mas, nesse caso, outros o substituem. Mas, nesse caso, outros o substituem. Bom, eles são realmente pergunta missionários. 494 está bem, né? Alguma dúvida sobre a 494? Não? A resposta dentro de tudo que foi falado, né? Foi bem massacrada, digamos assim, né? Os espíritos protetores também crescem, né? Isso também evolui, né? De repente, pode eles mesmos serem aproveitados quer dizer, há N motivos que o negócio, é o que primeiramente falou aí, não é... Tu usa uma palavra aí que eu não estou lembrando, mas não é presa ali, o negócio é elástico, né? Tem nenhuma né? Fala. Você acabou de colocar, eu lembrei imediatamente. O caso Asclépio, do livro, eu não sei se é o Mundo Maior, Obreiros, se é o da vida anterior, é o Obreiros, é o anterior. Obreiros, capítulo 3. Né? Ele já perdeu toda vamos dizer assim... A forma, né? A forma, a textura, né? Ele mora no Portal do Sol. Para ele apresentar-se aqui, tem que fazer a doação de fluidos para ele acertar. Mas é isso, ele tem a sua tarefa específica, mas está aguardando oportunidades. Essas vagâncias, eu vou dizer assim, onde fica vago, um vai para um outro lugar, outro vai para outro e ele vai ocupar o lugar de outros dentro da... Eu acho que é aqui na área, na constelação de Hércules, né? Uma vaguinha ali para continuar. No nosso quintal, Jorge, no nosso quintal. Sim, eu ia falar, ficar olhando os orelhudos. Nós. Então, tudo bem. A 494 tá tudo bem, né, gente? Vamos para a 495. Pode ler? Por mim, pode. Pergunta 495. Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos?
Uma perguntinha boa, né? Muito boa. Muito boa. A gente tem um filho, né? Quer falar, Sandra? Está dizendo que nós somos, nessas condições, nós não somos abandonados pelo protetor, mas somos, de vez em quando, ter outro substituindo, porque ele vai atender aquele que mais aceita a atenção dele e o cuidado dele. Porque, na grande realidade, todos nós somos rebeldes. Né? Nós temos. Eu li uma vez uma página escrita sobre um caos, né? Eu não me lembro o autor, não é do Chico Xavier, não, tá, gente? Não é do Chico. Tinha uma senhorinha, que era muito fofoqueira, mas aquela fofoqueira que a língua fere, tá? Ela, além de fazer a fofoca, dava um final infeliz para o caos, né? E ela foi, o espírito protetor dela, estava sempre junto a ela. Fulana, poxa, e tentava, e tentava, e tentava. Depois de 40 e poucos anos, né, ele simplesmente se afastou um pouco dela. Poxa, já que ela não me escuta, eu tento proteger ela de vibrar. Porque o que acontecia? Ela criava um ambiente tão ruim que havia muita vibração ruim das pessoas que ficavam com raiva dela jogando contra ela também. Quer dizer, o cara estava ali limpando ela, dando bons conselhos, tentando afastar os espíritos inferiores, mas ela não se melhorava de jeito nenhum. Né? Final, ele se afastou um pouco, não abandonou, se afastou um pouco. E, infelizmente, quando nós chegamos a esse estágio de rebeldia, o melhor remédio para nos parar é a famosa dor. Né? Ela adoeceu, né? Tantas vibrações ruins, tantas energias ruins que ela recebeu, adoeceu, infelizmente, né? Criou um nódulo no intestino dela. Aí sim, ela se lembrou de rezar, se lembrou, né? Fez ela na cama, né? Fez uma, como o Emmanuel fala na paginazinha dele, Prises, lá do livro Fonte Viva, que é a melhor hora para se conversar com alguém sobre Deus, né, sobre a espiritualidade, sobre, né, a vida espiritual, é na hora da crise. Que a pessoa realmente está combalida, ela está ali fraca, aceita ouvir. Né? Aí foi que ela se lembrou. Né? Não lembrou dele diretamente, lembrou de Deus, lembrou de rezar, tentou descobrir o que é que ela fez para chegar àquele estágio. Aí ele soprava no ouvido dela, que foi ela mesma que a colocou esse problema aí, e foi quando ela, né, ela teve o retorno do apoio, mas aí já era um pouco tarde, né? Porque então, e continuando essa historinha, eu pedi aí, botei no livro aí no Zap, Missionários da Luz, né? Nós temos uma história que é parecida no capítulo 19. Que zap é esse que você botou? Foi no grupo? Foi. No grupo de estudo. Aqui. O Evangelho e o Missionário. É o capítulo 19, se quem tiver com o Evangelho aí na mão. Aqui tem mensagem de voz, Roberto Luiz. Aí... Tá em cima da mensagem de voz. Livros auxiliares. Isso. Só entra aqui livros auxiliares. Evangelho é só isso, mas aí não traz indicação. Está embaixo. Missionários. Não, então. É só isso? Então, você não enviou nada... Não, só isso. É que é capítulo 19. Ah, tá. E é no finalzinho, não tem como errar, não. O Evangelho eu falo aqui na hora, capítulo 3, eu não sei nem qual item. Não, tudo bem. Para mim você tinha como das outros livros, você fotografa, envia. Ah, sim, sim. Entendeu? Não, missionário, como a gente já estudou, eu acho que todo mundo tem, né? Ou não? Tu tem, Jorge, os missionários? Tem. Então. Pegarei. Bom, ontem estava olhando aí. É uma história aqui. Nós vamos ler primeiro Missionários? Vamos ler o primeiro Missionário.
Que local que o meu livro, a página é maluca, né, seu Roberto? O teu livro mas nós vamos para a última folha do capítulo 19, vai na 20 e volta uma folha para trás. Né? O senhor achou, seu Roberto? Na página 20, volta uma página. Está lá, um dia, o travessão, um dia compreenderá o homem 337. comum. Vou lá. 337. No meu 308, você tem ideia. 337, começa o capítulo 20, Adeus. É no capítulo 19. Volta uma folha. Qual é o uma folha apenas. Um dia é um travessão. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. É um travessão. O Anacleto está conversando com o André Luiz. Achou, seu Roberto? Não, ainda não. Um dia. Elisa, Consuelo, acharam? Dona Lourdes? É o capítulo 19, né? 19. No final, vai lá para o capítulo 20 e volta. Oi? Achar aqui. Ainda não achei. No livro velho aí, qual é a página? Não, o meu é maluco, Elisa. O meu é 308, mas esse livro lá no Marco Aurélio dava um problema que tu nem queria imaginar. E todo mundo tinha um livro igual. O único que era diferente era o meu, né? O velho eu pensava, dá a página aí, eu ficava... Aí, no teu é 320. E eu ficava com vergonha. Meu amigo, meu livro é doido. Achou? Um dia compreenderá. Olha só o meu. No meu tá assim, capítulo 20. Tá? Aí eu volto uma folha que eu volto, já acha aqui no meio. Um dia compreenderá o homem. Tá vendo? Aqui no meio. É exatamente uma folha do 20, ó. Estou achando, não. Tem alguma... É um travessão. É um travessão. É travessão? É um travessão. É só procurar nos travessões. Caramba. Procurando aqui. Achou, Elisa? Não. Achei. Achou? Qual a página do teu? Página 308. O meu é 308 também. 308 o meu também. Então, o teu livro é igual ao meu. Antigo. 308. Bem no meio da página. 1, 2, terceiro parágrafo. Travessão. É no capítulo 19? 19. Você vai no não, mas veja bem, é isso que eu falo, Jorge. Às vezes as páginas não casam. Não, tudo bem. Por isso que eu falei, capítulo 20. Porque ela falou 308, então a edição dela não é igual a minha. Exato. É a página 311. Aí eu 311. voltei. No meu, o 20 é no 311. E aí eu voltei a 310, 309 e achei. Eu acho que é melhor botar a foto mesmo, né, gente? É mais fácil. Perdemos 5 minutos aqui já. Na 320. Vai lendo aí, vai lendo, adianta aí. Olha só, Jorge, uma folha atrás do capítulo 20. É só olhar aqui, ó, capítulo 20. Aí volta uma folha, exatamente uma folha que é atrás. Eu fiz isso, voltei para trás. Aí tá um dia. Você abre a folha na achei aí, tá aqui marcado aqui. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Achei. E não é nem uma folha antes, não. A página aqui é 333. Olha só que diferença. Em travessão. Ó, tem aqui, ó, uma folha, 2, 3 folhas, 4 folhas antes da 20. Página 333, achei. Na página 333, o meu é só essa folha aqui, Jorge. Aqui, ó. Uma folha só no meu. Meu são 2 folhas antes do final. Vamos lá. Já achei. Vamos lá. Consuelo, Dona Lúcia, tudo bem? Vamos embora. Bom, vamos comentar agora, antes o acontecido. Quando a Luiz está lá numa sala de passes, no centro espírita, e vai chegar uma figura agora, que eles vão chamar 10ª vez. Vamos lá. Eu vou falando de acordo com o passado, o que é que aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Um dia compreenderá o homem comum a importância do pensamento. Por agora, é muito difícil revelar-lhe
o sublime poder da mente. O chefe da assistência magnética ia estender-se, talvez, em considerações educativas, mas um dos cooperadores do serviço aproximou-se e notificou-lhe atencioso. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Trata-se do nosso conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Bom, a 10ª vez é o famoso papa-passe. Aquele cara que vai para o centro tomar um passe, ouve a palestra, fica empolgado, mas mal sai do centro, né, vê um balde no meio da rua, chuta, vê um gato joga uma pedra, né, um cachorro. Então, né, o famoso papa-passe. Né, se sente aliviado na hora, mas não quer, não atende a melhora, né, não quer a melhora. Né, não muda. Tá? Então, tá vendo. Chegou o caso do 10ª vez. É o cara que lá, um dos estão dando palestra no plano espiritual, tá? Orientando os passistas no plano físico. O que é que eu faço? Chegou o papapasse aí, ó. Tá com problema no baço. Vamos lá. E fora aqueles que ficam apreciando os perispíritos que passam pela rua depois da reunião. Ah, esse aí tá perdoado, senhor Roberto. Tá? Então tá bom. Tá perdoado. Vamos lá. Extremamente surpreendido, acompanhei Anacleto, que se dirigiu para um dos recantos da sala. À nossa frente estava um cavaleiro idoso, que o orientador examinou com atenção. Por minha vez, observei o fígado e o baço, que acusavam enorme desequilíbrio. Lastimável, exclamou o chefe do auxílio, depois de longa perquisição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote nova resolução. Bom, está entendendo aí? A pergunta do Kardec está mais ou menos aí. Aqui é uma sessão de passes, né? Mas é isso aí. Os protetores vão nos atendendo, mas quando vê que o remédio não são eles que conseguem, né, nos passar, tem que ser, o remédio é nós mesmos que temos que criar. O que é que acontece? Vem a dor mesmo, forte, sofrimento, né? Vem as dificuldades. Não é que eles estão nos deixando na mão, nós que não aceitamos de forma alguma a ajuda. Só pedimos, mas não resolvemos, nós mesmos nos modificar. Então ele está falando, é preciso deixar a entrega a si mesmo, né? Até que adote nova resolução, para eles poderem voltar a ajudar com, eu quero falar, auxílio completo. Tá? Vamos lá. E, dirigindo-se ao auxiliar, acentuou: poderá oferecer melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erraram e não de fortalecer os erros. Entendeu? Vale a pena um comentáriozinho aí, né? Vale a pena um comentáriozinho aí. Pois é, olha só. Alijar forças destruidoras que ele mesmo, né, construiu para ele, acumulou para ele, é o que ele está falando aqui, ele construiu. E ele não quer sair do problema. Aí o que eles estão falando aqui? Ó? Nossa missão é de amparar os que erraram. Não estou falando que não vão deixar de amparar ninguém, não. Mas não de fortalecer os erros. Quer dizer, eu faço, vão lá, passa a mão na minha cabeça, eu faço de novo, passa a mão na minha cabeça, eu faço de novo, passa a mão na minha cabeça. Nem com filho a gente é assim, né? O nosso filho começa a vacilar mesmo, a gente, né, pressiona, tem uma hora que a gente deixa, quer botar a mão lá na panela, que deixa botar, não vai ter jeito, tem que botar para passar pela experiência e aprender. E somos nós, os rebeldes. Somos nós os rebeldes, é o que nós vamos ler depois do Evangelho segundo o Espiritismo. Se não der tempo hoje, é na semana que vem. Vamos lá. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Tá? Percebendo-me o espanto, Anacleto explicou: nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. O esforço educativo, isso
essa dor que a gente consegue para nós mesmos vai nos dar assim, vai nos educar. Ninguém gosta de sofrer, não. Né? Então, isso passa a ser para eles, ó, na visão deles, o seguinte: um esforço educativo, que eles também não gostam de ver a gente sofrer, não, eles sofrem com a gente. Mas nós temos que aprender por nós mesmos. Já que eles não estão conseguindo, eles deixam a gente à vontade. Vamos lá, seu Alberto. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas da extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos, o que você falou. Né? Ou seja, a punição não vem de Deus, não vem dos espíritos, não. A punição é nossa mesmo. Nós é que nos punimos. Ah, estou com obsessor. Por que está com obsessor? Está nessa situação aí. Não vai atrair, né, São Francisco para o lado. O São Francisco quer ajudar, mas também está impedido numa situação dessa. Vamos lá. Quando encontramos enfermos dessa condição, salvamos-nos dos fluidos deletérios em que se envolvem por deliberação própria. Por 10 vezes consecutivas, o título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmo. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Temos instruções superiores. Hein? Não, e outra coisa, poderemos aliviá-los, mas não libertá-los. Nós temos que aprender por nós mesmos. E se a gente não quer aprender na boa, é isso? Tem muita outra coisa, deixa eu ver. Vamos ler mais um pedaço, que tem lá no final, lá na outra página, que tem uma coisa que eu achei legal. Vamos lá, vamos ver o que é que acontece com esse homem. Coisa que nós não fazemos, o que acontece com esse homem. Vamos lá. Depois de ligeira pausa e sentindo que eu não me atreveria a interromper-lhe os preciosos ensinamentos, Anacleto prosseguiu. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador... É espírita. É espírita. Tá? Preste bem atenção, é espírita. Vamos lá. O cara é espírita. É portador de um temperamento menos simpático por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, as discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutaram a companhia. É aquele caso, né? Você está me provocando a perder a calma, coisa que ele nunca teve. Tornou-se, por isso mesmo, o centro de convergência de intensas vibrações destruidoras. Aquele exemplo que eu dei antes, da fofoqueira, tornou-se o centro, tá vendo? De intensas vibrações destruidoras, ou seja, convergente, né? Todo mundo pensando e ele, né, absorvendo, porque ele está aberto a isso, né? Quer dizer, eu estou falando ele, cara, pode ser qualquer um de nós, tá? A gente tem que abrir nosso olho também. Isso não é para os outros, não é para for esporte, não é para exportação, não. É for importe, para importação, né? Vamos lá. Exatamente. Veio ao nosso grupo em busca de melhoras e desde há muitas semanas buscamos orientá-lo no serviço do amor cristão, chamando-lhe a consciência à prática de obrigações necessárias ao seu próprio bem-estar. O infeliz, porém, não nos ouve. Não nos ouve. Adquire ódios com facilidade temível e não percebe a perigosa posição em que se confina. Frequenta-nos há pouco mais de 3 meses, e durante esse tempo já lhe fizemos as 10 operações de socorro magnético integral, alijando-lhe as cargas malignas não só dos pensamentos de angústia e represália que ele provoca nos outros,
mas também dos pensamentos cruéis que fabrica para si. Aí, a obsessão, né? Mas interessante isso aí, 10 operações de socorro magnético integral. É um passe mesmo lá de cima, né, junto com o nosso fluido aí, para o cara realmente dar uma caprichada, né? Mas, né, como eles falaram aqui antes, ele não escuta, né? Vamos lá. Agora temos que interromper o serviço de libertação por algum tempo. A sós com a sua experiência forte, aprenderá lições novas e ganhará muitos valores. Mais tarde, receberá de novo o socorro completo. Não aprende pelo amor, vai ter que aprender pela dor. Né? Vamos ver só mais uma coisinha. Isso. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar: qual a medida de tempo estipulada para os casos dessa natureza? Que pergunta boa, Dom André Luiz. Acho que ele estava preocupado com ele nessa hora, né? Com ele mesmo. Por isso que ele pensou, ousei perguntar, né? Tá? Testemunho, então, testemunho. Qual o tempo que isso demora? Olha a resposta que o Anacleto vai dar. Profundamente edificado com o processo educativo, ousei perguntar. O interlocutor, porém, assumindo atitude discreta, contornou a pergunta e respondeu: varia de acordo com os motivos. O efeito obedece à causa. Olha só, enquanto houver causa, há efeito. Perfeito. Não é isso? Ação e reação, a lei que nós aprendemos, né? Enquanto houver causa, então, eu acho que isso aqui tem muito a ver com a pergunta, porque é o que acontece. Nós somos rebeldes, né? Nós não ouvimos. Parece aquele lance que a gente não acredita no que, né, pode acontecer. Sei lá, é uma coisa interessante que todos nós passamos por isso. Não estou falando de um de outro, não. Todos nós somos muito rebeldes. Eles querem nos ajudar, mas nós impomos, né, colocamos no meio barreiras. É uma coisa... Fala, Consuelo. Colocando que 2% da população do mundo seja espírita, eu acho que eu já estou botando muito, mas que todos tenham... 3%. Tá, tudo bem. Mas que todas as pessoas, né, têm que ter um pouco de caráter, em alguns lugares conseguem seguir uma religião que, no fundo, de uma forma ou de outra, leva os ensinamentos de Cristo, né? A gente não pode passar a mão na cabeça só porque eu não é espírita. Você tem que ter caráter. E uma pessoa dessa sabe que isso é errado. Não precisa ter religião para saber que isso é errado, né? Você arrumar encrenca, você cultivar o mal para perto de você e para perto daqueles que circundam você. De uma forma ou de outra, você sabe que você está errado. A gente pode dizer, por isso é que o mundo está do jeito que está? Não, nós vamos chegar nessa tua pergunta aí. Porque agora nós vamos fazer aqui falar um minutinho sobre uma coisa que você falou, uma coisa boa. Não existe ninguém no planeta que não saiba que está errado. Não existe. Só aqueles bem ainda atrasados, que eu acho que hoje também não existe mais, que nós poderemos colocar os aborígenes, os índios, mas mesmo assim, tá, os pajés sempre receberam instruções do alto, que os pajés geralmente são grandes médios, sempre colocar dentro da linguagem deles, do nível de compreensão deles, o que é certo e errado. Tá? Aí a gente pode criar até aquele problema, mas os canibais? Eles são bem mais primitivos. Tá? Mesmo assim, eles não erram por maldade. É uma crença que tem entre eles que quando eles comem o corpo de alguém, também pega a força daquele espírito. Então há um atenuante muito forte, porque está além do limite deles ter essas certas informações. Mas entre eles há um respeito mútuo, há uma ética, há uma moral. O homem da Terra, desde os Vedas, lá na Índia, né? Tem aquele livro que eu não sei falar o nome, que enrola a melena, Bhagavad Gita, isso, né? Que tem a história daquele príncipe. Hein? Fala, senhor.
Bacana a vida. Pois é. Tem uma história do príncipe, né? Arjuna, né? E ele representa o bem e vem ele combatendo, né? Há um simbolismo ali de bem e mal. Quem leu aquilo ali e teve um pouquinho de olhar, viu que ele estava combatendo o mal o tempo todo, o bem sendo tentado. Essas situações do nosso mundo, existe no nosso mundo, isso há mais de 6.000 anos. Nós podemos falar sobre quem? Confúcio, Lao Tse, Buda, Moisés, Sócrates. Não estamos falando de Cristo ainda, não. Todos eles trouxeram a regra de ouro. Não fazer aquilo ao outro, aquilo que não quero que faça a time, etc. Então, a nossa humanidade sempre, vamos botar aí de 6.000, 8.000 anos para cá, tem essa noção. Tem essa noção. A não ser esses espíritos muito primitivos ainda, tá? Que eles ainda não alcançaram a condição de nível de consciência de ter isso aí. Tá? Agora, veja bem, são 8h26. Eu ia pegar no Evangelho agora, para ler um pouquinho, mas não vai dar tempo. Eu acho que é melhor a gente continuar essa conversa na semana que vem. Ah, tá. Eu parei em Moisés e Sócrates, que é mais próximo do Cristo. Muita informação foi dada. E a gente sempre comenta aqui no nosso estudo, se a gente seguir só os 10 mandamentos, estava bom demais. Né? Se o hindu seguisse somente aquela história lá do príncipe, estava bom demais. Se o chinês, o povo amarelo, seguisse somente o Lao Tse, o Confúcio, o Buda, estava excelente também. São informações muito fortes. Mas o que acontece é o que nós vamos ler no Evangelho, o motivo da nossa rebeldia. O porquê, Consuelo, do nosso planeta. E se eu começar agora, a gente vai demorar mais uns 15, 20 minutos para fazer o assunto completo. Então, por isso que eu vou falar, é melhor a gente parar aqui agora. Semana que vem, na 495, né? A gente começa aqui nessa história. Tá, Consuelo? Anota a tua pergunta aí. Tá certo. Anota que a tua pergunta tem a ver com o que a gente vai ler daqui a pouco. Quer dizer, semana que vem. Tá? Nós vamos entender esse motivo dessa rebeldia toda. Né? Diz que existe uma galáxia. Não vou nem falar de constelação de Hércules, não, um pouquinho além. Que existe um braço, né? O braço mais externo dessa galáxia, que se chama, né, o braço de Órion. E lá na ponta desse braço tem um planeta chamado Terra. O que acontece? A galáxia está se limpando. As pontas, as arestas estão recebendo. Tá? Nós estamos vindo de outros planetas, conforme fala o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já viemos de lugares onde nós aprontamos muito. Aqui só ficou as porcarias, né? Não, todo mundo com tendência a melhorar, mas só vem gente braba, viu? Não vou te falar que vem só gente mansa, não. Né? Que nós adoramos ainda um tumulto, uma briga, uma guerra, um bate-boca, tudo isso está dentro de nós. Filme que. Pô, o domingo fui ligar a televisão aqui enquanto eu almoçava. Enquanto eu almocei aqui, deve ter dado na aula de Transformers, né? Uns 3.000 tiros, uns 5 mísseis, não sei quantas bombas. Eu disse, meu Deus do céu, se isso cair no meu estômago, eu estou morto. Ainda bem que eu não estava vendo o filme, só estava ouvindo Transformers, né? Deus me livre. Então nós gostamos disso. Né? Dá um índice de audiência durante anos e anos, dá dinheiro para quem faz, né? Somos nós, essa turminha aí. Tá, mas vamos comentar semana que vem, tá? Já são 8h28, a gente volta um pouquinho nisso, entra no Evangelho para entender essa rebeldia toda. Entender porque, às vezes, não é que nós somos abandonados. Entender porque, às vezes, eles são obrigados a se afastar para ver se a gente aprende, porque nós não aprendemos em outro planeta. Aquela paginazinha do Cearense de Volta, Elis, era até bom tu reservar ela para a semana que vem, né? Que nós fomos expulsos já de outros planetas de regeneração. Olha só, esse processo que nós estamos sofrendo aqui agora não é novidade para nós não, tá, gente? Não é novidade para o espírita, principalmente. O nome da parte, se não me engano, é Espíritas Meditais, se não me engano. Tá? Nós já fomos expulsos de planetas já regenerados. Por quê? É a mesma coisa de eu morrer agora e ir para o céu, né? Dentro da, né? O que eu vou fazer no paraíso, gente?
Eu vou morrer lá de novo de tédio. Não é meu lugar ainda. O meu lugar é aqui. E quando eu morrer, só Deus sabe. Ai, ai, que desencarnar, né? Bom, gente, vamos ficar para a semana que vem, então, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar, Jorge? Não. Tem um comentáriozinho aqui do Migamês, em que ele diz que o afastamento é a transmissão dos conselhos, e não o desligamento das responsabilidades espiritual. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontra seu tutelado e sabe por experiência que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. Toda violência faz estragos no comportamento no campo da intimidade da criatura. É isso aí. Então, é aquela história do Kardec no livro da Gênesis, né? O homem que já subiu a montanha, né? O espírito superior. Ele passou por tudo aquilo para chegar no topo da montanha. Então ele sabe onde tem um buraco, onde tem uma vala, onde a terra está solta, que desliza, não é isso? Aí ele fica lá de cima ajudando, guiando os que estão subindo. Só que ele fala, Consuelo, não vai por aí não, que tem uma pedra solta. Para onde vai a Consuelo? Para cima da pedra solta. só para ver assim se ela está solta mesmo. Solta mesmo, vai confirmar. Tem que confirmar. É isso aí, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa?